Olá, eu espero que você esteja aí caminhando na Bíblia já nos primeiros dias de 2021, que você esteja com um propósito claro de ler a Bíblia mais uma vez esse ano, e eu estou fazendo isso. E ontem, na leitura de ontem, eu me deparei com uma história muito conhecida. É a história da construção da Torre de Babel. Uma história que faz a gente refletir e pensar. Homens que queriam ficar famosos, e conseguiram, mas não pelo propósito de serem reverenciados, de serem de uma forma reconhecidos por um grande feito. Eles cometeram um grande pecado, eles foram contra a vontade de Deus. O historiador Flávio Joséfo, ele cita esse episódio nos seus escritos lá no primeiro século. Foi um dos primeiros historiadores ali do cristianismo, né? Que a gente tem conhecimento, que a gente tem algumas obras que ele escreveu. E Flávio Joséfo, ele diz que aqueles homens estavam temendo que Deus pudesse novamente castigar a terra com água. Essa é uma possibilidade citada por Flávio Joséfo, de uma história que aconteceu também bem antes desse tempo, do primeiro século, onde Flávio Joséfo viveu, um judeu, um homem que esteve ali e foi um soldado também, tanto Israel, mas serviu ao Império Romano, e ele escreve a respeito disso. Mas eu queria que você observasse algumas coisas aqui nessa história. Eu queria que você entendesse algumas coisas dessa história que vale a pena a gente observar. Primeiro, havia uma liderança, ali em Gênesis no capítulo 10, a partir do versículo 8, até o versículo 10, nós vamos ver ali que havia um líder forte, chamado Nimrod, que estava à frente desse projeto. Havia um propósito muito claro no coração daqueles homens. Eles queriam construir uma cidade forte, e nessa cidade eles queriam construir uma grande torre. A gente vai encontrar isso ali no capítulo 11, a partir do versículo 4. Havia um planejamento e uma organização. O plano estava bem dividido em tarefas que eram distribuídas. O versículo 3 do capítulo 11 vai mostrar essa maneira como eles estão distribuindo ali, né? Interessante isso, a gente observar isso é interessante. Havia também uma organização muito clara, né? Havia recursos humanos, eles tinham ali operários, eles tinham ali soldados para executar aquele plano. Havia a condição, havia material, havia criatividade. Eles estavam inovando, eles estavam tirando a maneira antiga de se construir, que era amontoando pedras para fazer uma edificação. Agora eles estão usando tijolos. Eles descobriram que se eles pegassem ali o barro, aquela matéria-prima, e se eles queimassem bem, aquele material ficava resistente e poderia suportar uma edificação. Então havia material, havia criatividade, havia inovação no projeto deles. Aí a Bíblia vai dizer que havia também unidade. Olha o que a Bíblia diz, que ele era um só povo, eles tinham uma só língua, aliás, eles tinham um só projeto, o mesmo campo, o mesmo lugar, o lugar onde eles estavam edificando era um lugar, eles não estavam fazendo várias edificações. A gente percebe unidade aqui no propósito deles, mas as palavras um e uma as palavras que estão em evidência nesse texto bíblico. A palavra um, a palavra eu, a palavra nós queremos ficar famosos, nós queremos ser conhecidos, e a palavra nós estamos e queremos ir contra a vontade de Deus. Não era o que Deus queria para eles. E Deus fala, então nós vamos descer e nós vamos confundi-los. E Deus ali espalhou, e eles começaram a falar línguas diferentes, né? Um dos outros. E nós temos uma história de rebeldia, uma história de confronto, uma história de corações que estão indo no sentido contrário àquilo que é o coração e a vontade de Deus. Será que às vezes nós não podemos agir assim? Será que durante o ano que está começando, 2021, o meu coração não pode me levar para longe de Deus?
Será que os meus projetos não podem assumir a minha mente ao invés dos projetos de Deus, ao invés do coração de Deus? Eu acho que nós temos uma lição. E a nossa grande lição com a história da Torre de Babel é: vamos procurar ouvir a Deus e fazer a vontade dele. Vamos procurar. O que eu vejo aqui nesse livro precioso, o que eu vejo nessa história, é que Deus interferiu sim para destruir aquele trabalho, aquela obra do coração do homem. Mas uma coisa esse Deus misericordioso fez: ele poupou a vida daqueles homens. No passado, Deus já tinha trazido o dilúvio para acabar com a vaidade, com a rebeldia, para acabar com aquele coração dos homens que é tão contrário à vontade de Deus. Mas ele poupa a vida desses homens. Ele dá a eles um castigo, e esse castigo faz com que esses homens não se entendam mais. Mas o Deus que olha, o Deus que é capaz de perdoar, aparece na história da Torre de Babel. O Deus que alivia, eles mereciam morrer. Deviam construir aquela torre e ela despencar com eles sobre ela. Mas não foi isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. Deus impede eles de continuar construindo um abismo. E é assim que nós temos que viver, permitindo que Deus não nos deixe ir em direção ao nosso próprio coração. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Meu desejo é que você esteja plenamente antenado com o coração de Deus. Então, meu desafio para você: cresça em 2021, cresça nos próximos anos, fazendo aquilo que é o coração de Deus. Para isso, uma coisa é importante: intimidade com Deus. Para isso, uma coisa é importante: pegue a sua Bíblia e não deixe ela, não tire ela de perto de você em nenhum momento durante esse tempo. Pegue separe um tempo no seu dia para ter intimidade, para falar com Deus, para conversar com Ele. E as coisas vão caminhar, e você vai prosperar. Esse é o meu desejo, e eu desejo de coração que você prospere, que você caminhe e que você ouça Deus todos os dias, da maneira como só Deus pode falar contigo. Que Deus possa abençoar você.